Cordiais saudações, excelentíssimas alunas. Espero que vocês estejam muito bem e que tiveram tido uma noite bastante agradável. Bom, quero convidar você a ser participante mais uma vez da nossa aula, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é assim bastante relevante na vida de toda a mulher. É um assunto que às vezes muito é desprezado por certas mulheres, né? Porque dizem que já têm domínio sobre o assunto, mas nem sempre é assim, nem todas têm domínio. Bom, entramos aqui no nosso conteúdo que foi preparado por mim mesmo. Tive um trabalho muito duro para preparar esse conteúdo, mas então, por favor, vai se dedicando, vai interagindo com as aulas, que é para você ter um melhor entendimento. Então, hoje vamos falar sobre ciclo menstrual. Algumas mulheres até aí estão a falar para ciclo menstrual, é para falar sobre ciclo menstrual, até desnecessário, por quê? Porque nós já temos muito conhecimento sobre o ciclo menstrual, mas eu posso lhe afirmar que não tens todo o conhecimento sobre o ciclo menstrual. Se você tem já muito conhecimento sobre o ciclo menstrual, eu creio que ainda vais aprender, mas então esteja ligado na aula, vamos aprender e vamos ajudar o grupo a crescer, vamos compartilhar o nosso grupo, convidando mulheres a fazerem parte do nosso grupo. Por quê? Porque quanto mais pessoas, quanto mais mulheres estiverem no grupo, nosso grupo ficará melhor e teremos mais temas e perguntas relativamente à saúde feminina. Então, convide mais mulheres. Bom, vamos falar sobre o ciclo menstrual. Aqui está o nosso diagrama preparado. Nosso estudo vai se basear basicamente aqui. Hoje nós vamos dar uma introdução sobre a menstruação. Vamos dar uma introdução sobre a menstruação. Vamos falar sobre a fase da menstruação, comportamentos inerentes a cada fase da menstruação. E se der tempo, vamos falar também dos hormônios envolvidos e depois da duração do ciclo e ciclos irregulares vezes ciclo irregulares. Bom, o que é então a menstruação? Bom, a menstruação é o processo, ou seja, o que é então o ciclo menstrual? Vamos definir primeiro o ciclo menstrual e após isso vamos definir a menstruação. O que é o ciclo menstrual? Bom, o ciclo menstrual é o processo fisiológico que ocorre no organismo feminino como parte da vida da mulher, que preparam o organismo da mulher para uma possível gravidez em cada mês. Bom, existe uma grande importância sobre estudar o ciclo menstrual, pois o ciclo menstrual ele determina certas situações que acontecem com a mulher. Bom, ou seja, o ciclo menstrual ele tem grande relevância na reprodução, na regulação hormonal, indicadores de saúde, tem grande relevância na saúde emocional, mental, no planejamento familiar, na educação e conscientização e no impacto na qualidade da vida. Então, dizer que ciclo menstrual é algo assim que deve ser banalizado, isso não podemos dizer, porque o ciclo menstrual é algo muito importante. Sem um ciclo menstrual não vai haver fertilização na mulher, não vai haver possível gravidez na mulher. Então é importante saber sobre o ciclo menstrual para você entender o seu ciclo, para você saber discernir cada fase do seu ciclo menstrual. Bom,
Muita gente por aí, muitas mulheres falam que a fase mais importante do ciclo menstrual é a menstruação. De tal maneira que elas se preocupam tanto em que e com a sua menstruação e se esquecem das outras fases, como se as outras fases não sejam assim tão importantes. Então, mas o que aqui eu quero dizer, qual é a fase mais importante, afinal, do ciclo menstrual? Bom, a fase mais importante do ciclo menstrual é a fase da ovulação. Esta é a fase mais importante só pelo facto de ser nesta fase aonde acontece a gravidez. Bom, e o que é a menstruação então? A menstruação, bom, é o processo fisiológico, né, que ocorre no corpo feminino como parte do ciclo menstrual, é propriamente a eliminação do revestimento do útero endométrio quando não há fertilização do óvulo no ciclo anterior. Bom, e quais são as fases do ciclo menstrual? Bom, o ciclo menstrual ele é dividido em várias fases, cada um com características distintas e funções específicas. Em média, o ciclo dura de 28 dias, embora possa variar entre 21 a 35 dias. Bom, vamos explorar as principais fases do ciclo menstrual. Bom, temos a fase menstrual, que é a primeira fase, a fase menstrual, que ela dura cerca de 3 a 7 dias. A fase menstrual ela dura cerca de 3 a 7 dias. É lá onde acontece o eliminamento do revestimento do útero endométrio, que resulta em uma possível gravidez em cada mês. Bom, e o que acontece na fase menstrual? Bom, na fase menstrual, ocorre uma queda no estrogênio. Essa queda no estrogênio, ela provoca a diminuição de neurotransmissores como a insulina, serotonina e a endorfina, os mesmos que fazem as mulheres se sentirem bem. Bom, a diminuição do estrogênio também provoca a diminuição no apetite sexual e há umas, né, que nos níveis, aí há uma queda também nos níveis de progesterona, que é o hormônio responsável pela irritabilidade da mulher. Bom, esse é o período onde a mulher ela pode fazer uma retrospecção sobre a sua vida e decidir praticar mais o amor. É nessa fase onde a mulher consegue tomar decisões mais complexas. Então, mulher, olha, se tu desejares tomar uma decisão complexa, fazer uma retrospecção sobre a sua vida, onde você errou, onde você precisa mudar, a fase menstrual é a fase mais apropriada para você fazer isso. Bom, agora vamos para a fase folicular, que é a segunda fase do ciclo menstrual. A fase folicular, ela dura cerca de 14 dias, começa desde o início da menstruação e vai até o último dia e vai até a ovulação. Bom, na fase folicular, o que acontece? Na fase folicular acontece a produção ou seja, a glândula pituitária ela produz o hormônio
folículo estimulante, que vai estimular o crescimento de folículos no ovário. Esses folículos no ovário, eles têm a função de que eles têm uma função de uma espécie de casa. Eles vão guardar o óvulo que foi produzido até amadurecerem. E existem milhares de folículos dentro do ovário da mulher, mas dentro desses folículos, todos os folículos eles vão desaparecer e vai sobrar simplesmente um que é chamado de folículo dominante. Esse folículo dominante é que vai manter o óvulo até a sua fase de maturação. Bom, na fase folicular né, o que acontece? Bom, nessa etapa são liberados hormônios folículos estimulantes e luteinizantes que são responsáveis pela produção de estrogênio. Bom, nesta fase, a quantidade de estrogênio ela aumenta significativamente, que significa em um aumento da hidrocefalia, serotonina e endorfina. Bom, nessa fase há um aumento intenso dos desejos sexuais nas mulheres, há um aumento da felicidade. Nessa fase a mulher está mais alegre, como vocês veem aqui, essa mulher que eu meti aqui que é para ilustrar. Bom, nesta fase a mulher está mais alegre, está com mais energia, e nesta fase é um último momento para a mulher, ou seja, para a mulher iniciar novos projetos. Bom, às vezes as mulheres elas estão assim em uma fase errada e elas querem iniciar novos projetos. Então, por exemplo, se você estiver na tua fase folicular e desejar criar novos projetos, você não vai conseguir ter êxito nesse teu projeto. Por quê? Porque na fase folicular é uma fase onde você não tem pingo, ou seja, você não tem sequer um pingo de concentração, você não consegue se concentrar. Mas na fase folicular é um ótimo momento para fazer novos projetos. Então, se você desejar fazer novos projetos, mulher, a fase folicular é a fase mais apropriada para fazer estes mesmos projetos. Por que a mulher fica mais alegre? Por que a mulher ganha mais energia nessa fase? Bom, a mulher só sente tudo isso porque nesta fase a mulher ela sente que todo o seu esforço foi recompensado devido à ativação do seu sistema de recompensa. Então por isso que a mulher mais feliz, mais alegre, mais disposta. Bom, então agora entramos na fase da ovulação. Bom, a fase da ovulação eu disse no princípio que é a fase considerada a fase mais importante do ciclo menstrual. Bom, por que é a fase mais importante do ciclo menstrual? É a fase mais importante do ciclo menstrual só pelo fato de ser nessa fase aonde a mulher ela está apta para então fertilizar ou para então engravidar. Então essa é a fase mais importante, só pelo facto disso. Bom, a fase folicular ela geralmente ocorre no meio do ciclo, cerca de 14 dias após o início da menstruação. Isso implica dizer que cerca de 14 dias após a menstruação, né, então começa já a ovulação. Por isso que fazer filhos aqui, ou seja, ter relações sexuais aqui após o 7º dia da menstruação, você já está pronta para engravidar. Então, a partir daqui do dia 8, né, você já está pronta para engravidar. Ainda mais aqui na ovulação. Na fase da ovulação que acontece no meio do ciclo, aí a mulher está mais
mais apta para engravidar. Então, por isso que nesta fase há um aumento significativo dos desejos sexuais. Há um aumento significativo dos desejos sexuais e da energia, porque devido ao aumento no nível de estrogênio, somando e influenciando a citocina e a estrotenina. Bom, chegamos à última fase, que é a fase lútea. Bom, a fase lútea, ela ocorre aproximadamente 14 dias após a ovulação. Esta fase é considerada a fase infértil da mulher. É a fase onde a mulher pode ter relações sexuais normalmente e ela não terá qualquer ou algum problema em engravidar. Mas o que acontece? Qual é o comportamento muito comum na fase lútea? Bom, na fase lútea, que é a última das fases do ciclo menstrual, mulher, bom, nessa fase é que o corpo lúteo é formado. Bom, o corpo lúteo é o que contém, né? É o que continha o óvulo em desenvolvimento, nesse caso, os folículos. Então, os folículos, após serem liberados, né? Aquele folículo, vamos ver aqui no diagrama, esse folículo que estão aqui a ver em cinzento, se vocês verem, esse aqui onde eu estou a tocar, certo? Bom, esse folículo, após ele ser liberado, o óvulo está aí por cima, esse que está rosado, né? Então, o óvulo foi liberado, esse folículo passa a ser esse corpo lúteo. Esse corpo que vocês estão a ver aqui, que é uma espécie de cisto. Então, esse é o corpo lúteo. E o que acontece durante a fase lútea? Bom, durante a fase lútea, bom, uma semana antes, né, de começar já a menstruar, porque a fase lútea vai dar início à fase menstrual, uma semana antes de começar a menstruação, os níveis de progesterona, de estrogênio e de progesterona caem, e aí dá início ao que chamamos de tensão pré-menstrual, que é propriamente TPM. É nesse período que a mulher ela sente tristeza, ela está mais sensível, tem dificuldade de concentração, mau humor, está sempre de mau humor, dificuldade para dormir, dor nas costas, dor na coluna, diarreia, ou depressão, constante dor de cabeça, ou prisão de ventre. Então, na fase lútea é uma fase onde a mulher está muito desconcentrada. Então, essa é a fase menos aconselhável para a mulher que quer fazer novos projetos. Bom, as nossas aulas vão terminar por aqui, por causa do nosso tempo. Mas espero que você tenha tido um bom aproveito nessa aula. Na próxima aula vamos falar sobre os hormônios envolvidos. Você vai poder conhecer os hormônios que são responsáveis pela regulação do seu ciclo. Vais poder entender o ciclo regular e irregular, a causa do ciclo irregular. Vamos falar sobre a amenorreia, a desamenorreia. Vamos falar sobre alguns alimentos que trazem impactos significativos também, se nós ter tempo. Então, não perca a próxima aula. Obrigado pelo seu tempo disponibilizado e por deixar, ou seja, o seu ouvido cativo a essa aula. Bom, fala para vocês, assistente Dr. Sanduva, da clínica Moana Milunga. Desejo para vós um dia bastante agradável e nos vemos na próxima aula.